Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ao vivo. Sejam bem-vindos à live de hoje. Deixa eu esperar vocês entrarem. Vamos ver quem está ao vivo. Quem entrar aqui na live já me fala de onde está assistindo essa live. Qual país, cidade que você está me assistindo. Sejam todos bem-vindos à live de hoje. Hoje eu tenho uma convidada que mora no interior de Queensland, a Joyce. Oi, Gustavo, seja bem-vindo. Deixa eu ver quem tá aqui ao vivo. Quando a Joyce entrar, eu já vou convidar ela para participar dessa live para contar sobre a experiência dela na Austrália. Ela, o marido e os 2 filhos. Gustavo, Arapongas, Paraná, Brasil. Quem mais tá aí ao vivo comigo? Botucatu, interior de São Paulo. Sejam todos bem-vindos à live, gente. Deixa eu ver quem mais tá ao vivo. Já é Curitiba, Paraná. Vamos ver se a Joyce já está online para entrar com a gente. Oi, Nath, Varginha, Minas Gerais. Hoje a Joyce vai contar sobre a experiência dela de mudar do Brasil para a Austrália. Ela mora no interior de Queensland. Ela veio, né, com o marido e os 2 filhos. Savannah, Toronto, Canadá. Olha, tem mais gente aí de Botucatu. Deixa eu ver se a Joyce já está online aqui com a gente. Vamos ver. Enviei convite para Joyce. Nath, meu visto foi aprovado essa semana. Ai, parabéns. É muito bom, né? É um alívio quando o visto é aprovado. Oi, Joyce. Olá, tudo bem? Bom dia. Bom dia e boa noite para quem está no Brasil. Seja bem-vinda à live de hoje. Obrigada pelo convite. É sempre bom, né, de certa forma, compartilhar o relato, né, talvez para ajudar alguma outra pessoa a pensar, porque esse processo de imigração é realmente muito complexo. Tenho certeza que vai ajudar. Obrigada por separar esse tempinho. Sei que a vida é bem corrida, né? Com 2 filhos, trabalho. Então, obrigada realmente por ter aceitado fazer essa live comigo. Joyce, vamos lá, vamos contar para a galera sobre a sua história, desde o início, Certo. tá bom? Quando você e seu marido estavam pesquisando qual país, existiu esse momento de pesquisar qual país, mudar? Como é que foi toda essa história para vocês escolherem a Austrália? Quando eu estava grávida da minha filha, minha primeira filha, ele foi fazer um treinamento na Alemanha. Era um treinamento de 1 ano. E quando ela estava com... Aí ele veio para o Brasil, quando ela nasceu, ficou 1 mês. Aí ele voltou para lá. E quando ela estava com 9 meses, ele falou assim, ó, prorrogaram o prazo. E aí eu acabei... Ele falou assim, não dá para ficar mais tanto tempo longe da Alice, então vem para cá. Eu sempre fui funcionária pública há mais de 20 anos, professora. E aí eu peguei aquela licença sem salário, sabe? Que você fica afastado, mas você não recebe salário. Aí eu fui e fiquei 1 ano e meio com ele lá na Alemanha. Aí foi quando aquela pulguinha me picou, sabe? Porque assim, eu, eu tinha uma vida confortável no Brasil, né? Eu estudei, eu tinha meu emprego público e tudo mais, uma vida confortável. Mas quando você tem a experiência de viver na pele, é um lugar que você pode sair na rua, que você... Não estou falando que na Alemanha nem na Austrália não tem criminalidade, não é isso. Mas é que nada comparado com a Grande São Paulo, que é de onde eu venho. Então, fiquei com aquela coisa assim, né? Você trabalha a vida inteira e você cumpre aquele papel, aí você namora, aí você casa, aí você compra um apartamento, aí você cumpre todo aquele cronograma que é colocado pra gente. Mas aí você sente que não é ali que você quer estar, que aquilo, na verdade, não é
aquilo que você imaginava que era qualidade de vida. Uhum. Então, assim, tem coisas que o dinheiro não compra, né? Então, até pensei em ir para Portugal. Meu marido falou que não queria migrar para nenhum lugar, que se fosse para migrar para algum lugar, o único lugar que ele iria seria a Austrália, porque aqui o clima é melhor. E a gente Olha. não sabia nada disso, assim, né? Mas aí tal, eu sou filha de portugueses, né? Fui atrás desse negócio da cidadania, tudo. Falei, quem sabe, né? Porque teve a oportunidade da gente continuar na Alemanha. Só que Uhum. lá o sindicato é muito forte. Então a empresa falou assim: ó, vocês mandaram tantos alemães embora. Por que você quer contratar um brasileiro? Eram áreas diferentes, mas né, não deu certo. Se naquela época eu tivesse cidadania já tivesse o meu passaporte português, nós estaríamos até hoje na Alemanha, Uhum. talvez, né? Não sei. Uhum. Eu falei assim, não, se for pra mudar de país, só vou se for a Austrália, porque lá é quente, lá a questão da xenofobia é muito diferente da Europa, porque na Europa você sofre xenofobia. Eu sou uma pessoa clara, tenho olhos claros, e né, as pessoas olham diferente para você, porque você não fala o idioma, você tem sotaque. Uhum. Eu conheço um monte de gente que foi para os Estados Unidos e sofre xenofobia, sim, todo latino, por mais que você tenha um fenótipo mais parecido com o deles, sim, você sofre xenofobia. E tem outras questões também complicadas nos Estados Unidos. Se você quebra um dedo, você tem uma dívida milionária para o resto da sua vida. Uhum. Né? Tem até um documentário muito interessante que é daquele mesmo cineasta que fez Tiros em Columbine. Ele fez um documentário sobre o sistema de saúde nos Estados Unidos. Se você Hum. assiste aquele documentário, você não quer colocar nem o pé nos Estados Unidos, você tira completamente os Estados Unidos do seu mapa. Aí Nossa. sobraria o quê? O Canadá. Meu marido odeia frio. Odeia. Ele já estava Com todas as focado na Austrália, né? Ele já estava com a coisas. mentalidade. É Austrália, Já. é Austrália. Mas ele achava que ia ser difícil, porque acho que foi a experiência que ele teve na Alemanha, né? Enfim. E também ele sempre falou inglês. Então, era isso Então, ele fala que eu inglês, ia perguntar. Ele sabia inglês. Como é que era sim. assim, vocês dois e as crianças? Ele sabia inglês, mas aí o resto da família, como é que era? Ele pensava muito nas crianças, como é que ia ser a adaptação deles, que ia ser difícil, mesmo porque a gente, dentro do Brasil, ele mudou várias vezes, ele nunca mudou de emprego, mas o local, o prédio que ele trabalhava mudava de lugar, então ele tinha que ir junto com os equipamentos, né? Sim. Então, quando ele voltou da Alemanha, ele ficou em Jundiaí, até pensei em mudar para Jundiaí, quando eu prestei concurso em Jundiaí, aí mudaram para Niterói, e aí depois mudaram para Pernambuco. Uhum. Aliás, eu falo que eu sou uma paulista da Shopee, porque eu vivi um ano e meio em Pernambuco, eu sou pernambucana agora. É apaixonante. Até quando fui para Pernambuco, aí as pessoas falam, será que agora, né, seu marido vai parar de mudar de local de trabalho? Aí eu falei assim, não, agora eu acho que Pernambuco é para sempre. Aí alguém falou assim para mim, olha, para sempre é muito tempo. Não é uma coisa que você fala. Então, assim, a tinha no horizonte essa questão que ele só iria se fosse a Austrália. E ele estava muito feliz lá em Pernambuco, que é quente, tem praia. E aí Uhum. nós estávamos lá e apareceu essa oportunidade, que é na mesma empresa que ele trabalha. Então, o nosso processo de imigração foi um pouco diferente das outras pessoas, pelo que eu acompanho na internet. Geralmente a pessoa vem como estudante internacional, aí se apaixona, porque aquele local realmente é apaixonante, essa sensação de segurança que você tem a andar na rua. E eu gosto muito de caminhar, e outro dia eu fui caminhar no final da tarde, estava escuro. Mas, nossa, eu jamais poderia fazer isso na Grande São Paulo. Sabe, andar com o celular, tá escuro, tá anoitecendo, ou mesmo no calçadão lá em Recife, da Praia de Boa Viagem. Não poderia fazer isso, porque eu poderia ser assaltada, infelizmente. Não estou falando que a Austrália é o lugar perfeito, mas eu gosto muito de uma frase que você fala, e eu tenho para mim, para todo mundo que pergunta para mim sobre a Austrália, eu falo: não existe lugar perfeito, mas eu escolho lidar com os problemas daqui. Nenhum lugar é Uhum. perfeito. Aqui não é perfeito, a Alemanha não é perfeita, o Brasil não é perfeito. O Brasil tem potencial para ser perfeito, mas infelizmente não é.
por questões históricas, sociais e tudo mais. Aqui tem desigualdade social? Claro que tem, mas no Brasil nós temos um abismo social. E enquanto a gente não tiver justiça social no Brasil, a gente não vai acabar com o problema da violência. Uhum. Então, isso aqui está muito distante no horizonte de acontecer, né? E eu queria que os meus filhos tivessem a oportunidade de crescer num lugar, né, tranquilo, num lugar onde essas questões fossem menores, né? Lógico que é um processo super complexo migrar com crianças. Meu marido estava com o coração na mão, porque ele pensava mais nas crianças do que mesmo na gente. E eu também, né? Então, assim, como é que seria a adaptação deles? E aí, dentro da mentoria, você trouxe, né, alguns relatos lá do menino, lá como foi a adaptação dele, e outras coisas mais. Aí todo mundo fala, né? Você não tem que se preocupar com a adaptação das crianças, se preocupa com a sua. Você imagina, não, mas não é bem assim. E no fim é isso mesmo, gente. Tá tudo que vocês escutam aí que fala, preocupe-se com a sua adaptação e não com a das crianças, porque as crianças, né, elas são demais, assim, as crianças são muito inteligentes, são seres pensantes, e eles se viram, né, dentro das suas coisas, que nem a minha filha, ela tem um problema na questão ai meu Deus, sumiu a palavra, do processamento auditivo central. Então, ela faz fono, né? A gente tenta continuar a fono online com ela. Então, ela escuta muito bem, fez audiometria, ela escuta perfeitamente. E quando que esse problema, e como eu sou professora, eu sempre ajudei muito ela em casa, então quando que esse problema ficou mais evidente? No aprendizado de uma língua estrangeira, né? Então, porque ela não tinha repertório, mas mesmo ela com isso, ela se vira até melhor do que o meu mais novo, porque ele é tímido. Então, como ele é tímido, ele interage menos, então, mas mesmo ele tá se virando em inglês, ele entende o que falam na escola, nós estamos aqui há quase 7 meses. E Sim. eles tiveram uma evolução, assim, muito grande, né? Semana passada, Quantos né? anos eles têm mesmo, Joyce? Cada A um? Alice tem 10 e o Arthur tem 7. Semana passada eu fiquei emocionadíssima. Ela quis se candidatar para. Porque aqui a escola deles é tipo o Harry Potter, sabe? Tem as casas. Então tem o Jardine Dragons, tem o Eagle Archer, Archer Eagles e o Fitzroy Crocs. Não tem Grifinória, gente. É só verde, vermelho, verde, amarelo e azul. Verde, amarelo e azul. E eles estão na Casa Amarela, ela quis ser capitã da casa dela, né? Ajudar a escola e tal. E ela fez um discurso em inglês, assim, os professores ficaram super emocionados, sabe? Eu também. Poxa, tá aqui há só 7 meses. E na Sim. outra semana o Arthur ganhou um aluno da... Eles vivem ganhando aluno da semana, porque eles são muito bonzinhos, assim, bons alunos, não dão trabalho. Ele ganhou e a professora escreveu, assim, que ele era muito bom em matemática e ciências. Então, e ele realmente é. Ele conseguiu mostrar o que ele sabe, Sim. né? Então, assim, as crianças realmente nos surpreendem, assim. Então, olha isso. Ah, Não, é incrível, Joyce, é incrível. É incrível, porque a gente fica tão preocupado, né, antes de vir, e aí chegando aqui percebe que, na verdade, deveria ter se preocupado com a nossa, né, preparação psicológica, emocional em relação ao emprego, porque as crianças, elas vão estar todos os dias indo ali para a escola, né, sim, tendo um inglês e realmente interagindo com a ajuda de profissionais. Agora, a gente é a gente tem que se sim, virar, não tem quem, nem o professor, né, nos auxiliando, sim. né? Ali, um Na verdade, ah, temos um professor, sim, assim, a questão da mentoria ajudou bastante. Uma vez alguém me falou assim, ah, mas por que você contratou uma mentoria? As informações estão todas aí na internet. Não, muitas sim, mas assim, as informações estão lá, mas eu não sabia que eu precisava saber daquela informação, como é que eu vou procurar lá na internet? é Entendeu? verdade. Na mentoria apareceram coisas assim, nossa, eu nem sabia que isso existia. Como é que eu iria poder prever que eu deveria pesquisar esse assunto? Então, assim, são tantas coisas para pensar quando você está no processo de imigração
E aí, quando vem ali o pacotinho das coisas, você libera espaço no seu cérebro para fazer essa preparação psicológica, para você pensar em outras coisas, para você executar as coisas, porque não é só você assistir a mentoria. Até você, na mentoria, ai, não sei se posso revelar spoilers da mentoria, mas tem uma frase lá assim, que é para vender, para você, né? É lógico que as informações chegam à pessoa e elas batem lá no cérebro de um jeito diferente, né? Mas para mim ficou assim, não deixar nada lá no Brasil, sabe? Sim, vender, vai no marketplace, vai num brechó, vai né? E realmente, eu acho que eu vendi 90% das minhas coisas. Ficou só uma estante com os meus livros mais queridos, assim. Vendi coisa no Sebo, vendi coisa das crianças, aquele Cresci e Perdi, vendi coisas no marketplace do Facebook. Tinha uma amiga minha maravilhosa, a Glace, lá de Pernambuco, mas assim, incrível. Ela me ajudou a vender tudo, até prato e copo ela conseguiu vender, que tinha uns copos bonitos e tal. E o interessante nesse processo foi que eu sempre tive assim essa admiração, né, pela filosofia minimalista e tudo mais. E a minha amiga falou assim, mas quem que você quer ser lá na Austrália? Eu falei, eu quero ter uma vida simples, eu quero ter uma vida tranquila. E até uma frase que você falou na mentoria me ajudou assim a pensar, não, vamos fazer isso aqui vai ficar parado. E aí eu vendi as coisas, às vezes uma coisa que está lá na mentoria, talvez você não tenha a dimensão do dia que você gravou aquele vídeo, que isso poderia trazer um outro tipo de transformação para a pessoa. E assim, eu saí leve lá do Brasil. Não tem nada na minha mala que eu trouxe que eu me arrependi, por exemplo. Né? Até algumas malas eram assim com meio quilo a menos do total, algumas coisas assim. A gente veio com, né? Meu marido veio antes. E veio 2 malas grandes para cada um, né? 2 para mim, 2 para Alice, 2 para Arthur. E as malinhas de mão e as nossas mochilinhas. Então, assim, isso me deu uma leveza de chegar aqui e saber que eu não deixei coisa pendente lá, que eu não deixei coisa do banco pendente, que eu sabia que na hora que eu fosse passar na imigração, eu estava com todos os documentos ali, que eu estava preparada. E isso, assim, já tira um peso muito grande da questão da ansiedade, né? E e ajuda até no que você veio fazer assim, né, Sérgio? Mas o que você veio fazer aqui na Austrália? O que você, né? Você tinha vida tranquila no Brasil, mas o que você veio para cá? Eu vim atrás de qualidade de vida. Para alguns, qualidade de vida é comprar um iPhone. Não, para mim, qualidade de vida é poder andar na rua, saber que eu não vou ser assaltada, sequestrada, é, saber que se eu precisar comprar, que os preços vão estar mais ou menos, apesar de ter inflação em todo lugar, que os preços mais ou menos estão ali, que se eu precisar trocar se meu celular cair no meio do balde lá na hora que estou lavando eu sei que não vai ser assim, nossa, um tormento, como é que eu vou comprar um outro celular? E que as coisas são estupidamente caras no Brasil. Se eu precisar comprar, eu vou conseguir comprar. A ideia é não comprar muita coisa, porque eu quero ser minimalista, mas assim, mas se eu precisar ter Sim, essa garantia de que se eu precisar comprar, tudo bem, eu vou lá e eu vou comprar. Não vai ser um grande prejuízo, assim, né? sim, sim. Eu moro no interior, né? Eu moro no. Detalhe que eu gostaria que você falasse assim, como que seu marido conseguiu esse emprego no interior de Queensland? Porque você disse, né, já para quem está ao vivo aqui com a gente, que o processo de vocês foi diferente da maioria das pessoas, né? Vocês vieram já com visto, vocês não vieram com visto de estudante, né? Então vejam o quanto assim a mentoria ela não te ensina como imigrar para a Austrália, ela é muito sobre a vida na prática, Sim. te ajudar a tomar decisões e também te preparar, te deixar mais seguro para embarcar. Foi tudo isso que a Joyce falou. Então, quer contar para eles como que o seu marido conseguiu esse emprego aqui na Austrália? Como foi esse processo? Ele está nesse emprego desde 2012. Então, ele fez, né, o treinamento lá na Alemanha, trabalhou lá no Brasil, e é a mesma empresa. Então, surgiu uma vaga aqui. E aí convidaram ele. Falaram, você não quer a vaga? E por que aqui no Central Queensland, no meio? Porque aqui foi o primeiro lugar que eles tiveram
a estrutura da empresa na Austrália, por incrível que pareça. Mas por que esse lugar no meio do nada? Porque aqui é perto dos clientes, né? Porque meu marido é engenheiro mecânico, né? Então, a empresa aqui, eles atendem bastante energia eólica, atende mineração. Então, aqui é perto dos clientes, por isso que essa cidade foi escolhida aqui. Hoje em dia, eles têm estruturas em Sydney, Melbourne e Perth. Mas surgiu a vaga aqui. Uhum. Aí eu falei, não, você não falou para mim que se o único lugar que você ia para fora do Brasil era a Austrália, agora a gente vai, você vai aceitar, mas você tem certeza? Não, vamos. E aí a gente começou a procurar informação. Meu marido que achou o seu perfil, primeira vez. Aí Uhum. falou assim, olha, mentoria, que legal, porque assim, te dá um panorama. Inclusive, a mentoria ela é bem sincerona. Se você assiste tudo lá, você pensa assim, isso é para mim ou não é para mim? Se é para mim, opa, mãos à obra, aqui eu tenho as coisas que eu preciso pensar, as coisas que eu preciso executar. Você, aí você vê a mentoria, é sincerona, ele diz, não, eu acho que talvez, não sei, vou pensar mais. Mas assim, não tem como não. Eu não sei, eu acho que eu também não escolheria outro país. Uhum. Porque aqui nós somos muito bem recebidos, e aqui é uma cidade do interior, Queensland é diferente dos outros estados, o pessoal é mais tradicional, mas ainda assim nós fomos muito bem recebidos, as crianças foram muito bem recebidas na escola, talvez não com a mesma estrutura para alguém que vai para Sydney, Adelaide ou Melbourne, eles tinham um tablet só lá para traduzir alguma coisa assim. Aí no começo fiquei meio chateada, mas eu falei, no final foi melhor. Porque no primeiro dia minha filha já percebeu que o Google Translate não ia ajudar muito a vida dela. E Uhum. aí caiu a ficha nela para ela, né? E aí eu acho que foi bom, como antigamente, sabe? Como antigamente. Então acho que até foi bom, assim, acho que acabou desenvolvendo mais, né? Então, as pessoas da escola maravilhosas, muito carinhosas, e eu gostei muito, assim. Aqui na região onde eu moro, tem bastante brasileiro, mas como eu ainda estou assim, tem bastante. Bastante brasileiro. Acho que na comunidade do Facebook tem 2.000. A cidade tem 80 mil habitantes. Porque aqui tem uma unidade da JBS. Então, aqui é uma região de pecuária. Então, tem muito boi. Aliás, o símbolo da cidade é um boi Nelore. E aqui tem muita fazenda com boi e diz que é a capital do bife da Austrália. Olha. Então tem, mas é que eu não tive, assim, esse tempo de tentar me comunicar. Mas, aparentemente, posso estar errada, me corrijam. Essas pessoas meio que se conhecem porque trabalham juntas. Mas Claro. como meu marido foi por outro meio, na mesma cidade, a gente não faz parte, assim, daquela galera, né? É. Então, mas tem até que bastante brasileiro aqui. Eu já encontrei brasileiro na Target, a minha mulher estava falando com a menina em português, aí eu falei assim, ai, bem cara de pau. Falei, oi, tudo bem? E eu encontrei a mesma família 2 vezes na farmácia. Porque é uma cidade pequena. Até é uma cidade pequena. Tem tudo, porque é a maior cidade da região aqui. E eu tô a 25 minutos, 30 minutos da praia, então não estou tão longe. A ideia é no futuro é a gente mudar para lá, porque não fica tão distante para meu marido trabalhar. E a gente gosta de praia, né? Então, no futuro, quem sabe? Mas por enquanto tá confortável aqui, né? As crianças estudam perto e eu arrumei um emprego e assim, meu inglês era nessa história toda. Eu quero falar, Joyce, que tem aqui duas perguntas que eu acho que vai alinhar com o que você vai falar agora. O Everton falou, tudo programado para ir para a Austrália, mas estou com medo porque não tenho nada de inglês. E a Diana perguntou, está trabalhando na Austrália com o quê? Então, meu inglês ele era básico, assim, só para não morrer de fome. E aí, quando começou essa história toda de Austrália, eu falei assim, não, eu tinha um trauma de inglês, porque eu achava que eu não era capaz de aprender inglês.
E aí, quando surgiu essa oportunidade, eu falei assim, gente, eu vou ter que falar inglês. Então, assim, aí eu baixei o Duolingo. E aí, quando meu marido veio primeiro, ele veio em, acho que ele chegou aqui 24 de setembro do ano passado. Então, desde que começou essa história de Austrália, eu comecei a fazer o Duolingo. Porque né, só para não tô fazendo nada, não, tô fazendo alguma coisa. E realmente, assim, me surpreendeu, porque eu fiz, acho que, fiz alguns testes de nivelamento, no começo era básico mesmo, depois era básico pro intermediário, e a última vez que eu fiz, né, antes de começar um curso aqui, no intermediário. Então, você está começando a se planejar, você ainda não está. Faz Duolingo todo dia, 15, meia hora por dia, 15 minutos de manhã, 15 minutos à noite. Se você quiser comprar um curso, melhor ainda, Uhum. né? E aí, quando eu cheguei aqui, eu falei, não, agora eu vou arrumar um curso de inglês para, né? Eu preciso fazer um curso, não adianta só ficar no Duolingo, eu tenho que interagir com as pessoas. Se eu ficar trancada dentro de casa, eu não vou aprender o inglês. Aí lembrei da Priscila, que ia lá conversar com as pessoas no shopping. Falei, não, o que a Priscila faria aqui? O que a Priscila faria aqui? Não, eu vou ser voluntária em algum lugar. Aí, pesquisando, achei uma ONG que chama Integrate Queensland, que eles são uma ONG inclusiva, tal, e eles falaram que ia ter curso de inglês uma vez por semana, 1 hora e meia. Falei assim, bom, melhor que nada. Claro. Eu fui no outro lugar, mas o meu visto não dava direito àquele curso de graça para fazer, porque o visto do meu marido é um visto de trabalho. E aí eu fico com visto de trabalho mesmo que eu não estivesse trabalhando. E aí o Uhum. curso ia ficar muito caro. E aí eu falei assim, não, vou esperar abrir lá na ONG, né, tipo uma ONG, e vou fazer lá. E aí eu comecei a fazer o curso lá. E eles têm um playgroup. Aí eu falei assim, não, quero ser voluntária no playgroup. Porque aí eu vou conversar com as outras mães, eu vou conversar com as crianças, eu vou fazer, tá na minha área educacional. Aí eu comecei como voluntária. E aí depois eu fui contratada para trabalhar no playgroup. E meu inglês melhorou com os meus estudos sozinha e também o Duolingo me ajudou muito. Muito. Ele não deve ser a única forma de você aprender inglês. Isso, né? Não pode ser. Mas ele te ajuda muito, ele ajudou a organizar as coisas que eu tinha aprendido, o inglês que eu tinha aprendido ao longo dos meus anos, ele ajudou meio que a organizar esses pensamentos, né? Sim. Então, e aí, Tá, né? Te deu mais confiança sim, para você ir lá, né? sim, Se voluntar. Depois você mesmo assim não tem um inglês fluente, né? Você deve se comparar com o seu marido. Meu Deus, ele vai lá, ele resolve, ele tá trabalhando, falando inglês diariamente. Aí com o Duolingo, provavelmente você se sentiu mais segura. sim. E avancei mesmo na questão da gramática, mas essa não pode ser a sua única forma de aprender, né? Eu sou professora e eu sei da importância que tem um professor. E como o meu inglês mudou a partir do momento que eu comecei a ser voluntária e a partir do momento né, que eu comecei a interagir, eu ia na biblioteca fazer tricô e crochê para conversar com as senhorinhas da cidade toda quarta-feira. Eu adoro. Ó, fiz várias coisas, aprendi até tricô e crochê, que eu não sabia. Crochê nem tanto, mas tem mais o tricô, fiz gorro, fiz um monte de coisa. Para ficar lá batendo papo, porque você tem que arrumar o que fazer, né? Para você interagir. Agora chegou num ponto, eu trabalho de segunda, eu trabalho 10 horas na semana só. De segunda eu trabalho no Playgroup. E de sexta-feira, né, nessa mesma ONG onde eu faço inglês, que eu comecei com voluntária e tudo mais, de sexta-feira eles têm um curso para mulheres. Então, como eles são uma ONG inclusiva, enquanto se você tem um filho e você não consegue fazer o curso, não tem problema, vai ter alguém ali numa brinquedoteca brincando com a sua criança enquanto você faz o curso. Essa pessoa sou eu. Ai, que demais. Então, e é bem legal, né? Esse espaço pensado para mulheres com filhos, assim, combina com o que eu né, acredito e tudo mais. Mas para arrumar esse emprego, eu precisava estar cursando o Certificate 3 em Childcare. E aí eu comecei o curso online para fazer. Então, eu peguei um curso mais baratinho, porque eu estudei muitos anos no Brasil naquela área educacional. Claro. Então, assim, eu peguei o que eu conseguia pagar e aí eu estou fazendo o curso, né?
por isso que eu também tô trabalhando. E a minha chefa, né, ela é professora desses cursos online. Então, é como se ela estivesse sempre me supervisionando. Então, deu certo, assim. Mas isso só deu certo porque eu pensei assim, mas o que mais eu posso fazer? Assim, eu estava desesperada, caçando coisas na cidade. Eu só ia, né, procurando e caçando alguma coisa, porque no interior realmente é muito difícil. É bom para questões de migração, você está numa área regional, né? Aprendi isso na mentoria também, tanto é que eu preciso marcar agora um horário lá com a gente de imigração, porque nós temos o nosso agente que foi escolhido pela empresa. Ele nunca tinha feito um processo de imigração de brasileiro, por exemplo. Então, assim, eu vou marcar, conforme eu aprendi na mentoria, a importância de você se consultar com o agente de imigração, para, de repente, esse processo ficar mais fácil para a gente, porque, afinal de contas, a gente está numa área super regional aqui, né? E é distante, acho que de Brisbane até aqui deve dar 8 horas, mais ou menos. Uhum. Uhum. Então, assim, é longe. Então, assim, tem benefícios, aprendi isso também na mentoria. Então, assim, para facilitar esse caminho todo. Então, Uhum. assim, foi isso. A Jéssica perguntou se a live vai ficar salva. Sim, vai ficar salva a live. Vocês podem reassistir quando a gente terminar, tá? Desde o início, que a Joyce contou aí toda a trajetória. A Kátia perguntou, eu não consigo colocar as mensagens ali, tá, na tela, então eu vou ler. Falem mais sobre a Escola das Crianças, como procurar, sobre as aulas, inglês e português, o período é integral, pago ou gratuito, na mentoria tem esse módulo. Sim, Kátia, dentro da mentoria tem uma aula só de sistema educacional, para você entender como funciona desde quando a criança nasce até chegar na universidade. Quer falar um pouco sobre a rotina, Joyce, com as crianças? Certo. Aqui, até hoje de manhã, eu falei para os meus filhos assim: olha, eu vou ter uma live lá, eu vou contar a nossa história para ver se, né, de repente pode ajudar alguém. O que vocês gostariam de falar para alguém que está pensando em vir para a Austrália com crianças, assim como vocês? Eu perguntei para os dois antes de levar para a escola Ai, hoje. amor. Aí, aí a primeira coisa que o Arthur falou assim é que aqui tem muitas férias. Bom para eles, né? Assim, não, é bem legal, porque aqui tem muitas férias. Porque, assim, a cada 10 semanas de aula, eles têm 15 dias de férias, com exceção das últimas férias do ano, que aí são as férias de verão, são mais compridas, né? Então, assim, aqui o horário em Queensland, não sei, nos outros estados, é das 9 às 3 da tarde. E Uhum. aí a Alice falou assim, é muito legal, que apesar de ficar... Da escola que eles estavam em Pernambuco, eles ficavam 5 horas dentro da escola. E tinha um intervalo. Aqui eles ficam 6 horas na escola, mas tem 3 intervalos. Até que a lancheira tem que ser assim, recheada. No começo eu tava até perguntei pra Pri, eu falei, me manda conhece algum perfil de Instagram que tem ideia de lancheira, que eu já não sabia, porque bem na hora do almoço, sabe? E aí tem que mandar, né, o lanchinho que é para um break, que eles têm, um brain break, que eles têm dentro da aula, que eles comem na aula mesmo, então se é alguma coisa que não faz muita sujeira. Aí tem um outro lanche que eles comem, depois eles vão brincar. E as escolas, pelo menos aqui da cidade, todas que eu vejo, assim, eu achei incrível, assim, as escolas aqui não parecem cadeias, prisões penitenciárias. Aliás, o portão fica aberto. Sim. A do Ben. E aí o Arthur falou assim para mim, mas nenhuma criança vai sair? Para que eles vão querer sair? Olha que escola legal, que gramadão, um parquinho legal aí. Por que alguém ia sair? Não, realmente as crianças não saem. E eu saí de São Paulo bem naquela época do ataque às escolas, não sei se vocês lembram. E aí, em abril desse ano, que teve gente ameaçando, e aí teve escola que nem abriu, lá em São Paulo, e que tava um lance lá no Discord, que até ataque em escola, e que não sei o que, esse é outro motivo para não querer ir para os Estados Unidos, que lá tem um monte. Mas assim,
E aí, toda essa discussão na escola do meu sobrinho tinha detector de metais na porta, porque os pais exigiram e que não sei o quê. E aqui o portão é aberto. A cerca fica na minha cintura, gente. Eu tenho 1,5 m, então uma cerca que fica na minha cintura é muito baixa, Hum. sabe? Assim, é, É é surreal. A gente falando, a gente só tem noção quando chega aqui. Eu acredito que quem está assistindo ainda não chegou na Austrália vai assistir e falar, gente, estão exagerando, né? É muito. Mas é que só quando a gente chega aqui, no dia a dia, essas pequenas coisas do dia a dia que juntando, a gente percebe realmente eu fiz a escolha certa para os meus filhos. Sim, Eles não vão precisar ficar andando com medo, eles vão se sentir seguros dentro da escola, andando na sim, rua. As crianças aqui, eu moro na mesma quadra da escola do Ben, tá? E eu vejo as crianças indo e voltando sozinhas de bicicleta para a escola. sim, Então, é muito incrível, não deveria ser algo normal, sim, mas é muito incrível a gente ver isso. sim. E, e aqui a gente ainda teve um benefício que eu nem sabia. Eu não sei se é por conta do nosso visto ou porque os estados realmente têm leis diferentes, mas não sei se é por conta do nosso visto. Isso eu já não saberia responder. Mas para nós, na nossa condição, com o nosso visto, a escola ficou de graça, a escola pública. Porque em Uhum. alguns lugares, aí isso é uma coisa que você vê aí com o seu agente de imigração, com a pessoa que estiver te auxiliando. Mas aqui em Queensland, com o nosso visto, a gente não precisa pagar a escola. Lógico que, assim, teve um mês depois que a Alice entrou na escola, teve o acampamento do ano. E ela ficou, assim, acho que 4 dias e 3 noites numa ilha. Nossa, como é que ficou o coração? Ai, olha, ficou assim, eu sei que o pessoal é muito sério, né? Mas eu achei que era uma boa oportunidade para ela ter uma imersão no inglês. Assim, a Alice é muito social. Então, assim, na primeira semana ela já tinha as melhores amigas da vida dela, entendeu? Então, Ai. nesse, o meu marido é tão tímido quanto meu filho, ele quase não fala. Ele fala assim, como é que ela tem amizade? Essa mal fala inglês, mas, né, criança, né, gente? Puxou a mãe, não é mesmo? Falante. E foi uma ilha assim paradisíaca que tem aqui. A gente teve que pagar o acampamento. Aí vai ter o programa de música, escola pública. Meu filho vai aprender violino no que vem. Aí você paga assim uma mixaria, assim, mas é uma mixaria mesmo. Bem É. mixaria mesmo. Aí tem alguma outra coisinha que você tem que pagar lá na escola, um evento que vai ter, que nem veio um grupo, acho que é Kabum, que eles fazem instrumentos com materiais recicláveis, não sei o que e tal. E aí pagou para assistir a apresentação, então, mas assim, é coisinha esporádica que aparece, né? Uhum. Então, assim, para nós, assim, foi está de graça, né? Mas para alguns vistos você tem que pagar ainda assim a escola pública. Isso eu sei porque eu aprendi na mentoria. Sim. E Não, eu também, aqui, porque quem está aqui ao vivo tá muito interessado no assunto, então eu vou abrir aqui para quem está ao vivo, tá? A escola, para quem está no visto de estudante, dependente da idade da criança, se sim, ela tem idade escolar, que é a partir dos 5, 6 anos de idade, dependendo de quando ela faz aniversário, é a partir de US$ 6.000 o semestre, tá? Que você precisa pagar junto com todo o seu processo de visto de estudante. Então, você faz a matrícula na escola, você paga o seu curso de inglês, então com visto de estudante, esse é o valor, tá? Para a escola. Então a criança tem acesso à escola particular, à escola pública, mas estudante internacional precisa pagar a escola, tá? A Cris perguntou qual que é o visto de vocês. Seria o sponsor, né, Joyce? é. Mas a gente está num tipo de sponsor, não lembro o número agora, gente, mas é um tipo de sponsor temporário de 2 anos. Então, aí depois disso, eu não sei qual visto que a gente faz, porque na verdade também esse agente de imigração, não sei.
eu quero consultar o pessoal lá da Tagarela para me explicar melhor e tudo mais, para eu não perder tempo, porque eu vim para cá com 41 anos. Meu Uhum. marido também. Então, tem 41 anos, então a gente não tem muito tempo, porque, né, enfim, mas a gente já está aqui, enfim. E a minha área de trabalho, a área educacional, está sempre na lista de demanda, sempre a parte de child care está na lista de demanda. Então, assim, porque aqui uma coisa que eu acho interessante aqui é que toda e qualquer educação infantil, creche aqui é paga, não existe do governo. Então que eu falei pro Marcos, não, mas a creche lá no Brasil é de graça. Nossa, mas no Brasil, tipo, é um país pobre, vai ter creche de graça. Aí eu falei assim, que as mães precisam trabalhar, né? Tanto é que tem até uma discussão aqui que eu tava lendo, né? Que assim, esse horário de escola que começa às 9 não beneficia muito as mães. No fim das contas, sempre acaba sobrando muito mais para as mulheres, né? Para as mulheres trabalharem. Um horário que as crianças começam às 9, tem toda essa discussão e tudo mais. Mas eu acho ótimo, porque as crianças não precisam acordar tão cedo. Gente, lá no Brasil as crianças entravam às 7 horas da manhã. Só misericórdia para acordar essas crianças 10 para 6, 6 horas, por mais cedo que durma. Uhum. É horrível. Assim, o horário de entrar às 9 realmente é melhor para as crianças. Não é bom para as famílias trabalhadoras, mas para as crianças é ótimo. Uhum. Então, assim, é tranquilo. Gente, eu não sei, pela experiência que eu tive na Alemanha, eu prefiro a Austrália, assim, amigas que estão nos Estados Unidos, prefiro a Austrália. Gente que eu conheço que está no Canadá, prefiro a Austrália. Até assim, Uhum. nossa, por que eu não conhecia ninguém, né? Todo mundo que eu conversava, você vai para a Austrália? Vou, eu tenho fulano, amiga que mora lá na Austrália. Mas todo mundo tem um amigo que mora na Austrália, menos eu. Agora eu acho que eu que tenho Agora amiga que mora na Austrália. É porque eu não tinha nenhum porque era para ser eu. exatamente. Ô, Joyce, a Natasha que tá perguntando, né? Se a criança não fica totalmente perdida por causa do idioma, porque todo mundo fala inglês, obviamente. Olha, nos primeiros dias eles estavam com receio, mas tinha um tablet ali para uma emergência. E, na Uhum. verdade, na escola que eles estudavam no Brasil, tinha programa bilíngue, não era bilíngue. É que teve a pandemia, tudo mais, então eles estudaram em boas escolas, lá em Guarulhos, uma que eu amo muito, e outra que lá em Jaboatão dos Guararapes também, que eu amava muito a escola. E então eles tinham uma certa noção assim de inglês, não falavam inglês, mas eles tinham um certo vocabulário. Então, perdido completamente não ficava. Para uma emergência tinha o tablet. Então a gente preparou também uma série de frases com eles, assim, um papelzinho mesmo, em português e inglês, com frases básicas para eles, né, se entenderem. Algumas professoras lá foram estudar alguma coisa de português, tanto é que tem uma que sempre fala para mim, ensina português? Mas, né? Então, assim, todo mundo deu ali o coração, sabe, para estar ali com eles. E a escolha da escola, na verdade, foi a questão de onde a gente mora. E a gente meio que queria mesmo esse bairro porque tinha indicado essa escola, porque ela é uma escola pequena, essa escola tem 100 anos. 100 anos, sei lá, mais de 100 anos, na verdade, porque é de 1910, 2010 fez 100 anos, Aham. então tem mais. Mais 100 anos. E é uma escola pequena, deve ter sido uma das primeiras da cidade. Não sei se foi a primeira, mas provavelmente foi uma das. Uhum. Então, é uma escola pequena, só tem 350 alunos. Muito bom. Isso, perto das outras escolas da cidade, ela é muito pequena, porque ela é bem no centro da cidade. Então, falaram assim, olha, uma pessoa que é muito solícito. Assim, a esposa do colega de trabalho, meu marido, falou assim: olha, ela indicou uma série de escolas, essa escola vai receber muito bem seus filhos, essa outra vai receber, porque as pessoas aqui te recebem bem. Então, já orientou, ó, essa escola aqui vai nela que vai dar bom, que Uhum. vai ser bom para as crianças, e realmente foi muito bom. Então, e também, né, é, a questão de que realmente é um pouco complicado alugar uma casa aqui quando você está de primeira. Meu marido ficou um tempão procurando, mas no fim a gente conseguiu, graças a Deus, alugar. E conseguiu alugar nesse bairro que a gente meio que queria mesmo, por conta da escola.
Mas aí foi ajuda divina mesmo. Na mentoria tem todas as dicas aí para melhorar as suas Não, chances de alugar um documento, uma casa. não conseguiram por acaso, né, Joyce? Como é que Não, não. são? São coisas que, assim, posso procurar na internet? Posso. Mas como é que eu vou saber que eu tenho que procurar isso na internet? Uhum. Né? Então, trabalhão, nossa, dá um trabalhão vender as coisas no Brasil. Imagina se eu estivesse vendendo as coisas no Brasil, estudando as coisas todas, e ainda ia chegar aqui sem saber que eu tinha que ter estudado outras coisas que eu nem sabia que existia. Uhum. E também tem o grupo também que o pessoal se ajuda, troca informação, né? Aquele grupo do WhatsApp e tal, que ajuda bastante, que são pessoas na mesma situação, que acabam tirando a dúvida e tudo mais. Aí, acho que eu vi alguém perguntando que cidade que eu tô ali. Eu não fiquei lendo tudo, não, mas algum passou. Eu tô em Rockhampton. Essa capital do bife da Austrália. O Everton até perguntou ali se na mentoria eu indico a melhor escolha da cidade por profissão. Dentro da mentoria, a gente tem uma aula gravada explicando as cidades e as principais fontes econômicas de cada cidade, né, das principais, e também uma aula ao vivo. Tem um plantão de dúvidas onde a gente discute ali sobre as cidades também. De acordo com a turma, né? Isso que é bom da aula ao vivo. De acordo com a turma, eu consigo direcionar para cidade que a turma está mais interessada, né? Então, vamos dizer, a maioria vai para Sydney, Melbourne e Perth. Então, eu direciono a aula ao vivo para essas cidades. Não vou falar sobre outras cidades que ninguém, né, está interessado, que não está no radar daquela turma. Então, isso é bem importante porque eu consigo direcionar. Ô, Joyce, quando você estava falando, eu lembrei de uma história, tá? Até falei nos stories hoje de uma mãe de um amiguinho do Ben que acabou de chegar. Ela acabou de chegar de outro país, ela não é brasileira, tá? Mas ela é da América do Sul. E aí, o filho dela não sabe nada de inglês. Nada, tá? Ele fala em espanhol com o Ben, ele fala espanhol com a professora. Então, faz 3 meses que eles acabaram de chegar. E no início até tem uma professora brasileira lá na escola do Ben, e aí ela estava meio que ajudando ele. Só que perceberam que não estava ajudando como gostaria, porque a criança às vezes quer pedir alguma coisa, não entende uma instrução, né? Porque é tudo em inglês. Então eles contrataram uma professora que fala espanhol para estar grudada nesse menino para auxiliar ele na adaptação. Eles perceberam que até o final do ano, porque faltam aí 4 semanas para acabar, né, esse termo, ele não vai conseguir acompanhar a turma, então já recomendaram para ela fazer a matrícula numa escola de adaptação. Então, existe uma escola para quem está nos grandes centros, né, nas capitais, uma escola de adaptação onde a criança passa por essa escola de adaptação se ela não tem inglês, porque pensa, a Austrália está recebendo pessoas e famílias de vários países, não é só brasileiro, não é só Uhum. América do Sul, é gente de tudo quanto é país. Eles juntam essas crianças nessas escolas de adaptação para quando perceberem, essa criança agora ela entende o que o professor está falando, ela sabe pedir ajuda, né? Entende as instruções. Agora ela pode ir para uma escola regular. Então é muito importante esse período de adaptação, né? Com o apoio de profissionais para estar preparada, né? Para a criança estar preparada para a escola. Então vai muito do feeling. A família e as escolas Sim. estão alinhadas e percebendo como que a criança tá. Para daí, caso, contratar um professor para auxiliar ou ir para a escola de adaptação antes de ir para a escola regular, né? Eles jamais, gente, vão deixar a criança assim, ó, Não, a escola e se vira, você tem que aprender inglês, você tá na Austrália, cara, não não. faz. Não, eles se esforçaram muito. Tinha até uma professora que tentava falar espanhol com a Alice. Aí ela falou, fala espanhol comigo. Eu falei assim, ai, Alice, é que nem todo mundo sabe que no Brasil a gente fala português. Não vai falar para ela, que outro dia ela falou, buenas tardes. Ah, não vou falar, porque ela se esforçou, gente. Não vou falar. No Brasil a gente fala português, a gente não fala espanhol. Não vou falar isso para mulher, sabe? Poxa, ela se esforçou tanto. O espanhol é próximo do português, não é a mesma coisa, é bem diferente, mas enfim.
poxa, se esforçou, eles não tinham tanto recurso assim, uma escola de adaptação, mas os humanos ali se esforçaram bastante. Tanto é que o professor da Alice, ele falou assim, eu percebo que ela é uma menina muito inteligente, que quando as coisas, que em português ela sabe as coisas, então eu fiz um acordo aqui com o diretor da escola e a gente não está colocando, a gente faz as provas, tudo direitinho, mas a gente não está colocando nota no sistema, a gente coloca que não foi possível avaliar. Porque a gente não quer manchar o histórico dela na escola, porque a gente percebe que ela é muito inteligente, Hum, né? hum, Então, assim, até isso eles tiveram o cuidado de se preocupar e de tudo mais, e nos tranquilizar que aqui a educação, né, que seria o nosso ensino fundamental 1, é de até o sexto ano, é diferente, né? No Brasil vai até o quinto ano. Então, ano que vem, eles assim, ano que vem ela ainda tem mais um ano no Fundamental 1, né? Que é a educação primária aqui. Então, aí ela vai bem porque aqui em Queensland, né, do sétimo ano até o 12º é o high school. Não é só o high school, pelo que eu percebi, não é só os 3 últimos anos da educação obrigatória, mas vai do sétimo até o 12º ano. Então, ela vai muito bem para o high school e eles sempre estão dando feedback para a gente das coisas que acontecem, né? Então, é bem legal. No Brasil, a gente também tem profissionais, assim, eu trabalhei muito tempo em escola pública e, assim, a gente sempre tentou receber muito bem os alunos. Lá em Guarulhos, a gente tinha bastante aluno que vinha da Bolívia, tinha da Síria, em algumas escolas, amigas minhas receberam alunos do Haiti, hum. então, assim, falavam francês, né? Então, assim, a gente sempre se virou de todas as formas, porque, na verdade, eu acho que o que importa mais, assim, mais do que muita tecnologia, assim, é o humano mesmo, né? Inteligência artificial nenhuma nunca vai substituir um professor, Hum. uma pessoa que está ali de corpo e alma, né? Então, é incrível, assim, as pessoas receberam a gente Ai, muito bem mesmo. que legal. A Kátia está perguntando quando inicia o ano letivo escolar, em 2024. O do Ben começa 29 de janeiro. Já sabe? Deixa eu ver aqui em Queensland, que eles já soltaram o calendário, Gente, porque mas é que aqui é cada tudo estado. errado. É tudo muito É, adiantado. eu acho demais que quando você ganha aquela folhinha, sabe, no Brasil, que você ganha a folhinha do calendário, ele já tem já pintadinho com as férias escolares. Deixa eu até pegar aqui o meu da geladeira para mostrar aqui. Porque aí você já sabe quando que as crianças estão de férias. Aham. Então, quando você vai no calendário, até o meu filho tem um no quarto dele aqui, ó. Esse aqui é de 2023. Tá vendo onde está cinza? São, só as férias das crianças. Então, as famílias já podem se preparar, né? E Acho eles que de preparam, né? Eles organizam as férias, viagem. são. Você precisa até entrar no modo australiano, comprar aquele lá que você indicou lá da moça das milhas. Acho que aqui começa dia 22, não, 22 de janeiro, começa. Dia Ah, vinte e uma dois de semana. janeiro. E aí aqui você já recebe o calendáriozinho assim, para saber quando que as crianças estão de férias, quando tem feriado. Não tem muito feriado, mas também tem tantas férias para essas crianças, né? Que não precisa de feriado. E Olha só. Antes da gente finalizar, a Diana tá perguntando aqui para mim quantas pessoas mais ou menos na mentoria. Então, eu recebo no máximo 20 pessoas por turma, tá? Lembrando que não são todos, né, que conseguem participar ali ao vivo, fica tudo gravado, tá? Das aulas ao vivo, mas você vai estar aí com no máximo 20 pessoas ao vivo ali assistindo as aulas. Então é muito bom porque todo mundo consegue participar, tirar as dúvidas. A Joyce já esteve em algumas das aulas ao vivo, né? Você sabe que quem quiser abre a câmera, abre o áudio e a gente conversa realmente para tirar as dúvidas e um bate-papo, tá bom? Deixa eu ver aqui. Kátia falou, vou comprar mentoria hoje. Obrigada, Kátia. Te vejo lá dentro, tá? As inscrições encerram daqui a pouco.
Olha, a Pamela está perguntando sobre farmacêutico. A gente não consegue, pensa assim, ó, são muitas profissões, muitas cidades, a Austrália é enorme. Não tem como a gente estar falando aqui para vocês sobre determinada profissão, né? A gente fala sobre que a gente tem conhecimento de acordo com a profissão, principalmente de quem está aqui participando ao vivo, né? Não tem como a gente falar sobre cada profissão, mas entendam que a lista de profissões em demanda da Austrália é muito grande, tá? Eu digo que é quase assim, ó, quase todas as profissões estão na lista de demanda, porque a Austrália precisa de gente, né? Ela tem quase a mesma extensão do Brasil e pouquíssimas pessoas, né? Poucos habitantes. 10% da população do Brasil numa mesma extensão territorial. Então, a gente está falando aí de um país que precisa de imigrantes, tá? A Bia. Pri é top demais, ajuda muito brasileiro, vale a pena o investimento. Tudo organizado, planejado e cheio de informações valiosas. Obrigada, Bia. Obrigada por estar aqui assistindo. Bom, para a gente finalizar a nossa live, eu gostaria que a Joyce desse conselhos para quem está planejando vir para a Austrália. Quem está aí pensando, vou em 2024. O que você diria para essas pessoas que estão nesse momento de planejamento para embarcar? Eu acho que ter os pés no chão e vir com esse pensamento que não tem lugar perfeito. Então, assim, a vida em qualquer lugar do planeta Terra terá seus desafios, né? Então, se você, depois de tudo isso, você assim, não, realmente eu quero mudar e pensar o que eu vou fazer nesse lugar? Quem eu quero ser lá? O que eu quero para minha vida? Então, assim, a primeira coisa, assim, é ter muita certeza, né? E vir com o peito aberto para, né, para mudanças, porque são muitas mesmo, né? Então, assim, a primeira coisa é isso, assim, não é, como é que é o nome da palavra? Não fazer uma idealização de um lugar que não existe, porque esse lugar não existe nem aqui, nem em lugar nenhum. Muitas vezes só existe na nossa cabeça. Então, a gente tem que ter muito os pés no chão. Acho que essa é a primeira coisa, né? A segunda coisa é, assim, essa questão de realmente fechar os ciclos no Brasil, né? Então, assim, foi a melhor coisa que eu fiz, porque quando eu fui lá para a Alemanha, era temporário, então eu deixei meu apartamento fechado, lá pegando pó. E dava aquela despesa, aquela dor de cabeça. Nossa, dessa vez eu sabia que eu vinha para ficar, tudo bem, que era uma situação diferente, mas assim, tirar esse peso dessas coisas da vida, porque assim, a nossa vida, a nossa felicidade não estão nas coisas, estão nas nossas vivências, nas nossas experiências. Então, assim, não tenha dó de se desfazer de coisas, assim. Então, assim, venha leve, venha com espaço na mala, né? Então, assim, não se preocupe mas eu não vou encontrar lá, não. Você vai encontrar. As pessoas aqui moram, tem gente que nunca saiu da Austrália e nunca sentiu falta de outras coisas. Tudo bem, né? Que às vezes dá vontade de comer uma tapioca, não, mas tem lugar que vende tapioca online aqui, sabe? Eu quero um Guaraná. Não, tem lugar que você compra Guaraná online também, se você precisar. Então, assim, venha leve. Acho que a única coisa que vale mesmo realmente o peso na mala são livros em português, mas ainda assim você pode ter um Kindle. Uhum. Então, assim, venha leve, venha assim com o coração aberto para provar outras coisas e pensar se aquilo que você sempre fez é aquilo que você quer continuar fazendo. Venha com o coração de reconstruir as coisas, assim, se descobrir, né? Mas você está na mesma área que você estava no Brasil, na área educacional? É que assim, eu sou uma pessoa sortuda que com 20 anos eu descobri o que eu gostava de fazer. Com 18 não, né? Na verdade, eu fiz o magistério, eu tinha menos de 20, enfim. Então, assim, eu sempre soube na questão profissional que me fazia feliz. Mas também, assim, poxa, eu também poderia fazer outras coisas aqui, vim com o coração aberto para fazer várias coisas, né? Então, descobrir um lugar novo. E tenha certeza que mesmo que você venha para cá e você não goste, você também não vai conseguir voltar para o Brasil depois. Porque a partir do momento... É muito engraçado essa coisa de imigrante. Porque
Ah, vai por uma. Ai, não sei, você é muito do contra, que nem o personagem da Turma da Mônica, você gosta de tudo ao contrário de todo mundo. Vai, aí você chegou aqui na Austrália, você não gostou. Aí você, quando você voltar para o Brasil, você também não vai gostar mais de lá, porque a pessoa que saiu do Brasil já não existe mais, é outra pessoa com uma nova experiência. É muito engraçado essa posição que a gente fica enquanto imigrante, né? Que Hum. aquele Brasil que a gente deixa, você vai dar tchau para ele, porque ele vai virar outro depois que você sair de lá. Então, assim, você vai se tornar uma outra pessoa. Isso é muito incrível, esse tipo de experiência que você tem de mudar de país e de se redescobrir, de conhecer um lugar novo, de se colocar em situações diferentes. Então, assim, é bem legal. E, E é bem leve e coração aberto. ai, muito bom. E eu sempre digo assim, você sai, quando você sai e você vai para outro país, né? Estudar inglês, imigrar, trabalhar fora, você vive novas experiências que moldam, né, uma nova pessoa e você começa a enxergar coisas que você não enxergava, mas que sempre estavam lá. E é difícil você voltar, né? A tua mente voltar para o que você pensava. Então, principalmente sobre a Austrália, mesmo quando você vai a turismo para outros países, como eu já fui diversas vezes depois que eu mudei para a Austrália, eu sempre olho para meu marido e falo: a Austrália estragou a gente, né? Porque agora tudo a nossa referência é a Austrália. Sim, E aí ela estraga a gente porque a gente sabe como assim, várias questões. Por exemplo, como é um mar transparente ou cristalino ou turquesa, e aí a gente vai para outros países e a gente vê assim, tá, é lindo, né? Mas não é lá na Austrália a gente igual. viu isso. E aí, sabe, a nossa referência muda muito e a gente não Sim, consegue mais pensar como a gente pensava antes. E de coisas pequenas até coisas bem maiores, né? Como a gente já falou aqui nessa live. Tô vendo aqui sim. várias mensagens incríveis. Natasha, a Diana colocou, ó, Diana, já tô falando o nome da Diana em inglês, ó. Que lindo, Natasha, muito top a live, adorei. Claudineia, lindas palavras. O Everton coloquei, verdade, morei 10 anos fora do Brasil, voltei, mas já quero sair. Sempre fica, né, Sim, aquela sementinha. é como é que fala, né? Uma mente que se abre para uma nova ideia, ela nunca vai voltar a se fechar, ou nunca vai. A gente nunca toma banho no rio, no mesmo rio duas vezes, porque mesmo o rio muda, a terra, tudo muda, né? Então, e aí venha com o coração aberto para novas experiências. E eu acho que vale a pena ali, que também, além de tudo isso, ver essa questão do minimalismo também, dá uma olhada ali, dando uma coisa assim, que eu acho que isso ajuda bastante mesmo. Aí vende as coisas, gente. Olha, vai atrás de brechó, vende tudo, não deixa nada no Brasil, não deixa nenhum rabo no Brasil, sabe? Venha com tudo finalizado, tudo certinho, que isso já é uma grande coisa. Uhum, já deixa a gente mais leve. Ô, Então é isso. É isso, não vou tomar mais o seu tempo, né? A gente já tá 1 hora aqui conversando. Quero agradecer a todo mundo que esteve online, agradecer a Joyce também. Joyce, obrigada por aceitar esse convite. imagina, o que precisar, foi tão bom para mim. Então, assim, tenho certeza que vai ser bom para outras pessoas também, né? E é que hoje em dia todo mundo quer vender curso, quer isso, tem curso para tudo, né? E Uhum. aí, quando tem uma coisa boa no meio, as pessoas ficam desconfiadas, né? Mas, assim, uma coisa que ninguém tira da gente é informação. E informação muda todo o contexto de todas as coisas. E é muito bom, né? Tá tudo no mesmo lugar, né? Tudo que você precisa saber está no mesmo lugar, sem que você ter essa energia mental de procurar coisas, mas porque você não vai conseguir procurar tudo, porque você nem tem coisas que você nem sabia que precisava procurar, Exato. né? Então, assim, acho que informação é tudo na vida, dá Uhum. tranquilidade. Dá tranquilidade. Tá aí na frente de muita gente, na verdade, da Sim, maioria das pessoas que estão ali pedalando, né, para conseguir fazer. sim. Então é E isso. é bom que ficam uns meses, porque tem coisas que você assiste lá antes de sair, que depois você tem que assistir, tipo, não, opa, essa informação eu já sei. Eu sei mais ou menos, deixa eu reassistir aquela aula lá, porque eu sei que vai me ajudar, né? Então, tem coisas que você vai fazer mais sentido ainda quando você assistir a segunda vez, quando você estiver aqui. É verdade.
É verdade, com certeza. É isso então, gente. As inscrições para a mentoria encerram hoje. Então, quem quer entrar na turma 8, o link tá ali na bio para fazer inscrição por um valor que não vai mais ser oferecido, tá? É especial de Black November. Obrigada, Joyce. Obrigada a todo mundo que esteve aí ao vivo. Bom dia para você, boa noite para quem está no Brasil. E a gente se vê numa próxima live. Um beijo. Falou, beijo. Tchau. Tchau, tchau.